Eu estou obcecada por esse livro e eu preciso falar sobre ele. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu quero falar sobre Nós Já Moramos Aqui, livro que tá sendo um bafafá, tá todo mundo falando sobre ele, foi super comentado lá fora e chegou aqui no Brasil também causando comoção. E eu li esse livro e eu estou há 24 horas buscando teorias na internet porque eu estou assim, precisando de respostas que confirmem ou não a minha teoria sobre essa história. Eu vou comentar brevemente sobre a sinopse desse livro e depois eu vou partir para a minha teoria, onde eu vou falar livremente sobre o livro, os spoilers e tudo mais. Mas eu aviso vocês, tá? Caso você não queira saber e precise sair do vídeo antes. O Nós Já Moramos Aqui saiu aqui no Brasil pela Intrínseca com tradução da Lígia Azevedo. E originalmente ele não era um livro, ele era um conto serializado que saiu lá no Reddit e fez tanto sucesso que virou essa obra que nós temos aqui em mãos. E depois de ler, eu entendi por que esse livro causou tanto burburinho, porque realmente ele é um livro que ele atiça a nossa curiosidade e a nossa criatividade em relação à história. Esse é um terror psicológico, tá? Ele vai ter partes assustadoras, pelo menos tem algumas ali que causam um arrepio na espinha. E a personagem principal se chama Eve. A Eve e a sua namorada, elas acabaram de se mudar para uma antiga casa vitoriana, que elas pretendem reformar ou botar tudo abaixo, elas ainda não decidiram isso. E em determinado momento a Eve está sozinha em casa quando ela escuta uma batida na porta, ela vai atender e ela descobre que tem uma família do lado de fora. Pai, mãe e 3 filhos. E esse homem, ele diz que ele se chama Thomas, ele já morou ali naquela casa, na infância dele, ele gostaria de saber se a Eve deixaria eles entrarem para que ele mostre a casa para sua família. A Eve, ela é um personagem que desde esse primeiro momento, desde essa primeira cena, ela já mostra para o leitor que ela tem uma certa timidez, além de ser bastante insegura e ter problemas em dizer não. Então o simples fato de ela não querer que aquelas pessoas entrem causa nela uma angústia tremenda, ela sofre muito por dizer não para a pessoa. E no fim das contas, ela vai acabar mudando de ideia e ela diz para essa família, olha só, vocês podem entrar durante 15 minutos. E essa família vai entrar na casa dela e o pai vai começar a mostrar e falar, olha aqui, eu morava aqui, aqui tinha um quadro, aqui tinha um lustre, ali a minha mãe fazia isso, ali meu pai fazia aquilo, ele vai mostrando a casa e a Eve vai atrás, até que em determinado momento acontece ali uma situação que faz com que eles precisem ficar na casa um tempo a mais. A Eve, que era tímida e já estava achando a situação toda bem tensa e estranha para ela, fica ainda mais tensa, porque ela não quer aquela gente na casa dela, mas ela já deixou entrar, então agora ela não tem muito do que reclamar. E a namorada dela saiu, ainda não voltou, e ela fica naquela, será que a minha namorada vai voltar logo? Eu preciso de ajuda, eu preciso que ela me ajude a tirar essa gente da minha casa. E essa situação vai se avolumar, porque depois tem ali um alerta de tempestade de neve, então aquela família talvez tenha que ficar ali um pouco de tempo a mais, e a situação vai se tornando mais e mais tensa. Outra coisa que também acontece é que a partir do momento em que essa família entra na casa, coincidentemente ou não, a Eve começa a sentir medo, a sentir coisas estranhas, a ver coisas, e ela começa a pensar, meu Deus, eu estou ficando louca dentro da minha própria casa. E é muito interessante, conforme o livro avança, o autor consegue transparecer pra gente essa paranoia da protagonista e nós vamos ficando paranoicos junto com ela. Nós também começamos a achar que aqueles membros daquela família são esquisitos, eles são estranhos e nós queremos também que eles saiam da casa, mesmo que a gente não more lá. Ele também consegue construir, de forma muito competente, na minha opinião, uma atmosfera do medo, porque a casa é antiga, é uma casa vitoriana, com vários recantos sombrios, aquela família esquisita tá ali dentro, talvez tenha que passar a noite. A Eve está totalmente aterrorizada, ela não quer aquelas pessoas ali dentro, mas agora ela já falou que eles podiam ficar. A Charlie, que é essa personagem que ela é um pouco mais despachada, mais alegre, ela diz que tudo vai se resolver, que no dia seguinte eles estão fora, vai dar tudo certo, mas o leitor já comprou a tensão e a paranoia da Eve, então a gente continua achando que algo de muito errado tá acontecendo. Eu também achei que a escrita do autor é bem cinematográfica, porque eu conseguia visualizar lindamente as cenas que ele estava me mostrando. Eu conseguia sentir, assim, o medo, a tábua que rangia, o porão que abria, a escuridão, a neve que caía do lado de fora. Ele é muito hábil em construir as cenas de uma forma que você consegue visualizar direitinho. E ele é um romance que você pode fazer uma leitura mais racional, porque ele vai te dar elementos para isso, ou você pode fazer uma leitura mais de terror, mais sobrenatural. Isso vai depender muito do tipo de leitor que você é. Apesar de eu ser uma pessoa que tem uma predisposição a fazer leituras racionais, nessa história eu me vi muito
muito mais inclinada a ir pro outro lado, que é o que eu vou comentar com vocês nas minhas teorias. E isso é tudo que eu posso falar pra vocês sobre a história, tá? Mais do que isso, eu vou estragar totalmente a experiência, então a partir de agora eu vou entrar no campo das teorias. Inclusive, ó, gente, preparei um papelzinho com tudo que eu quero comentar com vocês, que eu não posso deixar fora, porque eu sei que conforme as pessoas forem lendo nesse livro, mais gente vai aparecer aqui nesse vídeo e nós vamos poder trocar ideias sobre o que a gente acha que aconteceu. Então, se você leu o livro, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo, junto comigo, sobre as coisas que eu vou comentar e vou falar para vocês, tá bom? Ok, vamos entrar no campo das teorias sobre o final desse livro. Quando chega no final, você tem ali primeiro é a resposta mais racional, que a Eve, na verdade, se chamava Emma, ela era irmã do Thomas, ela teve um surto psicótico ao final da história, ela estava na casa do Thomas e da família. Ela, digamos, era o ponto contrário da narrativa e que no final ela surtou, matou ali umas pessoas e depois foi internada no manicômio. Essa é a versão mais racional e você pode se agarrar a ela se quiser, não tem problema. Mas não é a versão que eu acho que aconteceu. Espero que eu consiga expressar para vocês todas as ideias que eu fiquei formulando. Inclusive hoje, antes de eu gravar essa resenha, eu conversei muito com a Mi lá do Chuva Literária, que é uma pessoa maravilhosa, e é ela que me presenteou o livro e a gente trocou muita ideia sobre o livro e sobre o final. Vamos lá, a casa do livro, em mais de um momento, é falado que essa é uma casa que parece que sempre esteve lá. É uma casa que as pessoas não se lembram exatamente a origem, quando ela teria sido construída. Isso me deu a ideia de que a casa talvez seja algum tipo de vórtice do tempo, algum tipo de portal, e as outras coisas que eu vou falar depois disso talvez tenham ali a ver com essa questão. Inclusive, se você tiver o teu livro aí, vai acompanhando comigo os trechos que eu vou comentando para ver se você pega a minha ideia e se faz algum sentido. Sobre essa questão de que eu acho que a casa ela é algum tipo de portal ou algum tipo de caminho, na página 212 diz o seguinte, ó: o engraçado é que a maior parte dessas comunidades não conseguem sequer concordar quanto que de fato é a Casa Velha. Alguns dizem ser um santuário dedicado a uma entidade ancestral, outros um labirinto que se desdobra pelo tempo e pelo espaço e aprisiona civis desavisados em um emaranhado de terror infinito. Alguns ainda dizem se tratar de uma metáfora, um espelho para o fascínio da humanidade. Tem muitas teorias sobre o que seria a Casa Velha. E eu acho que a casa do livro não é exatamente uma casa física. Pulando para a página 249, tem o seguinte, ó: quando a Eve encontra uma caixa com várias fotos da casa, diz o seguinte, ó, que ela encontrou várias fotos da casa ao longo do tempo, né? Parcialmente construída, recém-reformada, abandonada, coberta de neve, completamente queimada. Ou seja, a casa muda, a casa se transforma, não é exatamente a mesma casa. E isso me leva à segunda questão, que é sobre o Thomas. Em primeiro lugar, eu acho que o Thomas, ele não é um ser humano. Eu acho que o Thomas é uma representação de alguma entidade muito antiga que mora ou que vive naquele lugar, por dentro daquela casa ou naquele portal. E por que que eu acho isso? Primeiro, porque se vocês repararem, o Thomas só entra na casa da Eve quando a Eve dá permissão para ele entrar. Na página 252, que é onde a gente tem uma carta da Alison, que é a antiga moradora da casa, ela comenta que o Thomas, quando era criança, surgiu da floresta e os pais levaram ele para dentro de casa. Ou seja, os pais dela convidaram ele para entrar. E nesse mesmo bilhete ela diz o seguinte sobre ele, ó: ele vive ou está preso aqui desde muito antes de a casa ter sido construída. E lá na página 285, o próprio Thomas diz: nós estávamos aqui quando a luz do dia nasceu. Ou seja, ele é uma criatura ancestral. Agora, o objetivo dele, por que ele quer ser convidado a entrar na casa, na minha opinião, tem muito a ver com tentar levar o habitante à loucura. Porque talvez ele e a casa se alimentem disso. E é isso que acontece com a Eve ao longo da narrativa. Ela vai ficando louca conforme o Thomas está dentro da casa. E nisso eu lembrei muito, sabe do quê? Do Loki, o deus da trapaça. O Thomas me lembrou muito isso, né? Essa possibilidade dele ser um deus da trapaça, que tá nesse lugar, que tá aprisionado nesse vórtice de poder, nesse vórtice atemporal, e que ele ali manipula as realidades das pessoas que chegam nessa casa, que não é bem uma casa, porque ela vai se transformando e vai se mudando de acordo com o que a pessoa precisa e busca. Outra questão que eu acho que é bem pertinente e que casa muito é que eu acho que, na verdade, tem realidades diferentes que estão meio que se entrecruzando na história. Minha opinião é de que cada pessoa, quando a pessoa entra na casa, ela é transportada para outra realidade, uma realidade única e só dela. Quando a Eve abre a porta e deixa o Thomas entrar, ele já cria outra realidade para ela, e a partir daí, tudo que ela vive tá dentro dessa cápsula que ele criou. Outra coisa que corrobora isso é que ao final do livro, nós descobrimos que os documentos que estavam anexados na história eram documentos que a Charlie, a namorada da Eve, estava juntando, porque a Charlie
diz no último capítulo: eu cheguei em casa e descobri que a minha namorada não existia e que a casa era uma casa velha toda coberta de tábuas. Ou seja, a Charlie chegou numa outra realidade onde a Ivy não existia mais. E agora, com os documentos, ela tá tentando provar de que a Ivy realmente existiu, que ela teve uma namorada e que elas haviam comprado uma casa. Ou seja, eu acho que tem ali uma mistura de linhas temporais e que talvez o Thomas e a casa, eles sejam responsáveis por levar as pessoas para linhas temporais diferentes. Tá dando pra entender ou eu tô muito confusa? Não sei, vocês vão comentando comigo. Então, tudo que a Ivy vive ao longo da história já tá dentro de uma narrativa fantasiosa que o Thomas tá criando pra ela. Ou a entidade, a casa, o que você quiser interpretar. Outra questão também é que ao longo da narrativa a gente descobre que outras pessoas tiveram contatos com casas velhas e elas também parece que desapareceram. Parece que quando foram contar essa história ninguém acreditou nelas. Por quê? Quando elas chegam nessas casas velhas, essas casas velhas distorcem a realidade. E essas pessoas ficam dizendo: não, mas eu era assim, eu tinha tantos amigos, eu tinha pai, eu tinha namorado. E as pessoas da realidade dizem: não, você não tinha nada disso. Por quê? Porque ela já tá vivendo numa outra dimensão, numa outra realidade. Outro detalhe que eu achei interessante que pode provar que o Thomas é uma criatura é o fato que desde o início você percebe um estranhamento entre ele e os 4 membros da família. É como se os 4 membros não estivessem muito à vontade com ele e ao redor dele. Porque o Thomas, na verdade, ele é uma criatura, ele é uma entidade, ele não é a pessoa verdadeira da vida daquelas famílias. Por exemplo, no início da história, eles estão dentro da casa e eles vão rezar antes da refeição. Então a Paige e os filhos rezam e o Thomas não reza. E a Ivy comenta: nossa, ele não deve ser religioso porque ele não rezou. Mas algumas páginas depois, a Paige comenta, quando ela vai contar como é que ela conheceu o Thomas, ela diz: ah, eu conheci ele porque ele estava fazendo um trabalho com a sua igreja lá no Sopão. Gente, eles não são o mesmo homem. O homem que a Paige conheceu era religioso. Esse Thomas com quem ela tá chegando na casa não é o mesmo homem. Então a Paige provavelmente também é uma vítima enredada nessa realidade diferente e talvez o Thomas esteja tomando o lugar do verdadeiro marido dela. Outro grande mistério do livro é o velho da cabana. Em determinado momento da história, a Ivy se perde na floresta e ela vai encontrar uma cabana decrépita caindo e lá dentro tem um velho muito velho e misterioso que tem uma cicatriz enorme no rosto e parece que dentro da cabana ele montou tipo vários recortes de jornal, um mapa, como se ele estivesse tentando entender alguma coisa. E ela lê um pouco daqueles recortes, mas ela não entende o que é aquilo. E no momento desse encontro, o velho diz pra ela o seguinte: a família, eles não são assim. Precisa fazer eles irem embora. Faça tudo o que for preciso. E se vocês notaram com atenção, ao final de cada documento tem um código Morse que eu traduzi. E a mensagem do código Morse é a seguinte: o velho com a cicatriz no rosto mora na casa há vários séculos. Atende por muitos nomes diferentes. Ou seja, o velho da cabana também é uma entidade. Mas eu acho que ele não é uma entidade má, porque quando a Ivy se encontra com ele tenta avisar ela de que ela precisa tomar cuidado. Então talvez ali seja um vórtice temporal, um vórtice de energia, onde essas entidades meio que vivem ali, umas pro mal, outras pro bem, porque esse homem velho, que tá ali há séculos na casa velha, como diz o código Morse, ele tenta avisar a Ivy, ele não tenta fazer mal a ela. Então eu fiquei bem assim dividida se esse velho seria uma entidade do bem e tal. Tem uma teoria que diz que o velho da cabana, essa entidade muito secular, seria o Thomas verdadeiro, porque eles têm uma cicatriz. Aí eu já não sei, vou deixar isso pra vocês, se vocês acham ou não que pode acontecer. Outro detalhe que eu achei estranho, mas eu ainda não consegui decifrar, e se você tiver uma teoria, comenta aqui pra mim, é que ao final do livro, a família do Thomas e ele chamam a Ivy de Emma, né? Naquele momento que eles estão tentando provar que ela tá alucinando, que ela é maluca e tal. E ela diz: não, meu nome não é Emma, meu nome é Ivy, eu sempre fui a Ivy. Porém, se você voltar no primeiro capítulo, a menininha da família, a Jane, chama a Ivy de Emma no primeiro capítulo. E aí fica aquela questão: por que a Jane chamou a Ivy de Emma logo no primeiro capítulo? Mistérios. Eu sei, gente, que a minha teoria ainda não respondeu a todas as perguntas. Eu tenho muitas outras perguntas, provavelmente outras surgirão, mas o meu objetivo com esse vídeo era trazer algumas ideias para que vocês, conforme forem lendo, também comentem comigo aqui embaixo o que vocês acham e me ajudem a responder algumas perguntas que ainda estão no ar enquanto eu leio essa história. Lá no Reddit tem muitas teorias para quem quiser dar uma cavucada por lá e descobrir mais sobre o assunto. Inclusive tem teorias sobre um deus antigo que talvez esteja vivendo ali e tal. Enfim, vocês vão encontrar muita coisa. E essas foram algumas ideias que me surgiram hoje, logo depois de ter terminado a leitura, mas outras podem acontecer. Eu tô doida para que vocês comecem a comentar aqui no vídeo, deixem as suas ideias sobre o final. Se tiver alguma coisa sobre essas teorias que eu falei, que você tem uma visão diferente, comenta aqui
link também. Vamos falar sobre essa história, vamos ficar doidos juntos. Eu adorei como esse livro, ele me tirou de um ponto, assim, me jogou dentro de um furacão criativo, em que eu fiquei horas pensando nele, querendo teorias, buscando respostas. Eu gosto tanto quando o livro faz isso, eu gosto tanto de ficar, assim, obcecada com as ideias de um livro. É tão legal quando uma história consegue causar isso na gente, tirar a gente da mesmice, sabe? Então, por isso, eu amei esse livro e mal posso esperar pra ver mais gente comentando sobre ele. Vou deixar link pra ele aqui embaixo, tá? Dá uma olhadinha lá. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo.